E aí galera, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de React. Hoje a gente vai ver o iceberg das vinhetas perturbadoras brasileiras. Eu imagino que muitas dessas vinhetas sejam da época que eu era criança, né, os anos 90, que foram anos difíceis pro coração do jovem, principalmente com o Plantão da Globo, que sempre foi de parar o coração das pessoas. Mas não sei o que esperar. Vamos ver o que nos espera, né? O que nos aguarda. Aproveitando, já vou deixar o like aqui. E é isso. Vamos para mais um react, galera. Se tinha uma coisa que assustava a gente enquanto assistíamos TV, era se deparar Só com baixar um pouquinho o certas volume vinhetas. Mas não vinhetas comuns, para como não aquelas que nos trazem minha nostalgia voz e não ficar baixa. saudades, e sim aquelas mais cabulosas que, por algum motivo, nos deixavam com medo ou com uma sensação diferente e perturbadora. Então, eu resolvi juntar várias delas aqui e montar um iceberg, mas apenas focando na televisão brasileira. Agora, bom. presta atenção aqui no recado. Pode ser que você tenha algum medo muito específico e ele não esteja aqui nesse iceberg, e é por esse motivo mesmo. Ah, mas você se esqueceu da abertura do Siga Bem Caminhoneiro porque eu tinha medo e tudo mais. Então, é que eu escolhi aqui os medos mais generalizados. Eu, por exemplo, tinha medo da vinheta do Sábado Animado. Mas isso é algo Nossa. muito específico, sabe? Então Nossa não coloquei Senhora. aqui no iceberg. Mas você pode comentar aqui embaixo. Eu Vai que lembro alguém dessa tem o vinheta do mesmo Sábado medo que Animado. você. Então a gente começa dos medos mais light e popularzinhos. E a coisa vai ficando mais tensa e obscura, camada a camada. Beleza? Muito obrigado pela então explicação. bora para o iceberg. Nostalgia. Tá bom, camada 1. Não tem como não começar esse iceberg com o mais comentado medo televisivo chamado Vinheta do Plantão da Globo. Isso dava um cagaço mesmo. Só de escrever o roteiro eu já sinto uma sensação estranha, um frio na espinha. Imagina quando do nada ela aparece na programação da Globo. Parece que é a gente que tá caminhando pra morte com essa vinheta. Aliás, existem muitos plantões marcantes e se vocês quiserem, isso pode virar um iceberg também. Bom, nas décadas de 70 e 80, eu achava que Porra, que susto! Ai, meu Deus! Salve, Carlos! Salve, pessoal! Bom dia, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. A gente está fazendo um react aqui do iceberg das vinhetas perturbadoras brasileiras. Ai, meu coração! Valeu pelo susto e pela raid, Carlos. Muito obrigado, mano. Essa era a intenção, obrigado. Deu certo, funcionou. Ai, vamos continuar aqui. Pera aí. Susto nunca é de menos? Sim. Só voltar quiserem aqui. morte com essa vinheta. Aliás, existem muitos plantões marcantes e se vocês quiserem, isso pode virar um iceberg Seria um também. iceberg Bom, maneiro. nas décadas de 70 e 80, eu achava esse plantão bem mais assombroso. Plantão Globo informa em edição especial. Porque eram aqueles plantões que tinha só uma locução e uma tela preta escrito plantão. O plantão do Jornal da Globo informa. O governo acaba de decidir um novo aumento dos combustíveis. Na verdade, a Globo começou a veicular plantões da maneira que a gente já tá acostumado lá em 1900. Deve ser meio assustador, né? Tipo, tá vendo a parada assim, do nada. Não, assim, o plantão da Globo, a música já remete a um. Deu merda. Mas pá! Joga de cara assim uma tela só escrito plantão e alguém falando alguma coisa, tu não sabe a merda que tá vindo, sei lá. Não dá nem tempo de você se preparar pra merda. 1991. O primeiro foi exibido em 21 de maio de 91, interrompendo o filme do Top Gun lá na sessão da tarde, e foi apresentado pelo jornalista Celso Freitas. E na ocasião foi informado que tiraram a vida do primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi. Só que só meses depois foi criada uma vinheta com aquele tema que parece que a gente vai ter um mini ataque do coração, que é do maestro compositor João Nabuco, e a animação é do Hans Donner. Sendo o primeiro boletim nesse formato. O Hans Donner foi o cara que fez praticamente tudo de sonoplastia da Globo, né? De sonoplastia não, mas de trilhas sonoras. Não sei se isso se enquadra em sonoplastia, não sei o termo técnico. Noticiando uma tentativa de golpe na União Soviética. Outras informações a qualquer momento.
Peraí, segundo meu pai, quando dava o plantão era de um. Era de 2-1. Ou um famoso morreu, ou dezenas de ninguém morreu. Ah, tá. Faz sentido. Supercine é um programa de televisão brasileiro, sendo uma das sessões de filmes da Globo desde 1981, quando era exibido nas noites de sexta-feira, ficando fixo aos Lembro. sábados desde 1984. Muita gente diz que sente uma sensação estranha ao assistir essa vinheta. Uns dizem sentir medo, outros melancolia, outros solidão, outras pessoas dizem que é devido aos filmes que eram exibidos no Supercine, que Eu não eram lembro da filmes, vinheta, assim, da música da mais vinheta. pesadinhos, né? Diferente dos filmes da Sessão da Tarde, por exemplo. Faz Há sentido. até quem sinta conforto com ela, mas são casos raros. A maioria tem uma sensação Era aquela estranha, música que era tipo um inclusive saxofone? eu. Sério, me dava uma sensação de solidão muito grande ao assistir essa vinheta. E É, a vinheta eu sinto nostalgia parando pra pensar agora, mas assim. É, eu acho que a sensação que eu tenho é que essa música já indicava, tipo, já era pra eu estar dormindo há muito tempo. do início dos anos 80, que eu acho super chique, Olha, mas aí essa era melancólico por causa do sax também. segunda já muda a Concordo. coisa, já deixa uma sensação meio estranha no ar. Essa vinheta de abertura foi composta pelo Roger Henry, que já trabalhava na Globo. E ele disse o seguinte sobre ela: recebo um monte de mensagens assim. Aquela música que toca no Supercine é sua? Como que é o resto da música? Queria ouvir ela inteira. Não existe uma música inteira. Eu fiz uma vinheta de apresentação de programa e eu fiz em cima de uma imagem e está no ar desde 1982. Porém, com o passar do tempo, Interessante. eles fizeram uma versão completa do tema do Supercine, que tem uma duração de 2 minutos. Não dá pra eu colocar aqui inteiro, mas é bem interessante ouvir essa música completa. 1, 2, 3, 4. Olha, chique. Camada 2. Outra vinheta super comentada que causava uma sensação perturbadora Ah, e quando bizarra, virava o horário sem de verão, um não era? sentido aparente, eram as vinhetas do horário de verão. Existem vários É, o estilos blues dessas parece. vinhetas, mas a que mais me dava medo era essa aqui. Atenção, estamos saindo do horário de verão. Atrase o seu relógio em 1 hora. Lembro. Hoje, à meia-noite, começa o horário. Pra mim era indiferente isso. Sério, a sensação que me dava era de que os aliens iam invadir a minha casa do nada. Tipo, meio nada a ver, mas sei lá, me dava uma sensação muito estranha essa vinheta aqui. Terminou o horário de verão. Acerte o seu relógio. Essa é a musiquinha meio Mega Man. Meio F-Zero também. Algumas pessoas diziam sentir medo com essa abertura do M voador. Graças a Goku não tem mais essa bosta de horário de verão. Cara, eu curti horário de verão porque eu podia ficar brincando com os meus amigos até mais tarde na rua, porque era tarde por mais tempo. Mas fora isso não tinha muita diferença pra mim, não. Da manchete, passando uma sensação de que se tratavam de alienígenas. Mas pra mim a única coisa que eu sinto com ela é saudades de um tempo que não volta mais, onde tudo era mais simples, mas havia mais vida. Eu via muito TV Manchete, mas eu não lembro das coisas da Manchete, eu lembro dos desenhos só. Eu não curtia porque tinha que acordar cedo pra ir pra estudar. Saquei. Falei sobre ela no meu iceberg de medos do SBT, mas aqui falarei outra vez sobre a vinheta do Jesus do SBT. Não são apenas palavras. Você Isso eu não tem tô certeza lembrado. de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem. A
A vinheta, que era Jesus Cristo iluminando o ambiente escuro, era sempre exibido no encerramento do programa Porta da Esperança, apresentado por Silvio Santos Nossa, no não lembrava disso, SBT não. durante as décadas de 80 e 90. Eu encontrei informações bem bacanas em um blog, e segundo Daniel Laureno Jr., que foi o produtor, diretor e editor da vinheta, essa vinheta não era exatamente para o Porta da Esperança. Na verdade, ela foi criada como uma campanha de mensagem de Natal, só que depois ela foi usada pela produção de Porta da Esperança. A narração dela foi feita por As vinhetas mais perturbadoras eram da MTV? Sim. Cara, tinha várias da MTV que eram, sei lá, não tem nenhuma palavra pra definir. Ramos Calheiros e era um locutor de rádio, televisão e filmes, além de ser especialista em trailer de cinema. Já o Jesus foi interpretado por um jovem estudante paulista de Mogi das Cruzes, encontrado por acaso por Daniel na rodoviária do Tietê. E a música doido. de fundo era do músico e compositor grego Vangelis Papathanassiou. Devo ter falado esse sobrenome tudo errado. Pessoas já relataram ter medo da vinheta do Cine Belas Artes, mas isso na verdade está mais relacionado aos filmes exibidos nela do que na vinheta. Sim. Essa vinheta não tem nada de assustador, eu acho ela bem chique pra falar a verdade. Eu sempre que eu ouço, porque essa música da vinheta do Cine Belas Artes, ela é muito utilizada em uma porrada de filme também, né? Dá pra lembrar, assim, na mesma hora, fala, Cine Belas Artes aí. O que impactava mesmo eram alguns filmes exibidos por lá. O Exorcista. Belas Artes, neste sábado, 10h30 da noite. Cara, não, de Não, verdade, Belas peraí, vamos lá. Artes. Pra quê? De verdade, pra quê? Esse comercial, ele com certeza foi ao ar, tipo, 3 da tarde da segunda-feira, sei lá, 5 da tarde da segunda-feira. Um horário que as crianças estão acordadas também na TV. Pra que tu vai botar a maldita da cara da Reagan já possuída aqui no Exorcista? Porra, isso é muito vacilo com as crianças. Neste sábado, 10h30 da noite. Na Wiki Scary Logos, onde temos um compilado de várias vinhetas medonhas, tem a categoria Brasil, e lá eles adicionaram essa vinheta do Maurício de Souza Produções. E bom, aproveitando o caso, eu gostaria de saber se realmente A vinheta que todos os garotos amavam era da Band à meia-noite de sábado no Cine Band. Ah, Cine Band Privé. Cara, eu não lembro dessa vinheta. Pior que eu realmente não lembro. alguém tem medo dela, ou se alguém tinha medo dela. Não tinha medo Eu dela, só sinto não. saudades Não lembro disso, quando eu não vejo tenho essa medo, não. vinheta, porque eu me lembro da época onde a gente assistia a Turma da Mônica na escola em dias chuvosos, ou quando meu pai alugava os VHS da Turma da Mônica em uma sexta-feira. Ô, Carlos, nesse tipo de vinheta que você tá falando, eu lembrei daqui eu lembro mais ou menos que era quando passava no Multishow meia-noite e 20, que era o Sexy Time, que a vinheta era uma mulher fazendo, tipo assim, você tava num apartamento de um prédio, né, a câmera tava no apartamento de um prédio, e parecia como se o cara estivesse olhando o apartamento de um outro prédio, assim, e aí a mulher tá fazendo um strip. Eu lembro vagamente disso. Mas e quanto a vocês? Camada 3. O que eu acho bizarro é que o Plantão da Globo era camada 1. O Linha Direta tem 3 fases. Porra, uma Linha em Direta é foda. 1990, a segunda entre 1999 e 2007 e a nova que é de 2023. Em cada programa são abordados Teve Linha Direta no crimes reais, passado? divulgando detalhes e também linhas telefônicas para que os espectadores pudessem dar pistas sobre os criminosos. E muitos foram presos e punidos graças a esse programa. Aliás, Sim. isso era um motivo pra gente ter medo do programa, porque às vezes o criminoso estava foragido e a gente, quando criança, ficava morrendo de medo de ser a próxima vítima. Sim. Ligue para a Linha Direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades. Mais Sua absoluto identidade sigilo. será mantida no mais absoluto sigilo. Lembro disso. Mas não era só o programa em si, e sim a sua vinheta de abertura que já dava aquele frio na Dava. espinha. Até porque eram casos reais. Eu tinha postado sobre isso no meu iceberg de medos da TV Cultura, e foi a partir desse vídeo em questão que eu descobri Lembra da chamada de um que o Gugu fazia, não lembro o nome, que era temático de festa e praia. Putz, eu não vou lembrar, cara. que mais É que pessoas eu não também lembro. sentiam algo estranho ao assistir essa vinheta.
Eu nunca fui muito fã de TV Cultura. Eu senti algo meio perturbador, Eu não como lembro. se eu tivesse que ficar em alerta porque alguma coisa iria me assustar. É como se eu sentisse que em seguida teria algum jumpscare do nada. Também me dava uma sensação de vazio, como se não tivesse nada além de mim encarando aquela vinheta. E eu sei que não faz sentido, mas eu senti a mesma coisa Esse com essa Disney vinheta Channel? da Disney Video. Ah, tá. Muitas Nossa, que pessoas na estranho. internet dizem que tinham medo do top de 5 segundos da Globo. Eu, no caso, não tinha, mas Não, eu também achava não. bem irritante. Atenção, emissora. Indo treinar, Alessinho, te amo, valeu. Matheus, também te amo, mano. Bom treino pra você. Valeu pela força, valeu pelo sub e por deixar a live aberta aí. Bom treino, cara. Boa semana. Semana que vem eu tô no Rio. A gente consegue se ver, sei lá, nem que seja pra jantar alguma coisa, comer uma pizza, sei lá. Só gostava do filme do Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, eu lembro do filme do Castelo Rá-Tim-Bum, eu lembro que existe, mas eu não lembro se eu vi e sobre o que que era. Nossa, tem muita coisa que eu não tô perdendo da infância que eu não lembro mais. Emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. YouTube. Pra quem não sabe, Opa, era corrida, essas hein? daqui também já foram Fórmula 1. vinhetas da TV Cultura, que não possuíam a sua logo como de costume, contando apenas com as iniciais RTC e esse efeito sonoro por trás. Rádio e Televisão Cultura, emissoras educativas da Fundação Padre Anchieta. Convenhamos que o Rá-Tim-Bum era um programa infantil bem psicodélico. Era bom. Trampar que tem encomenda pra terminar. Tranquilão, Carlos. Obrigadão pela presença também, mano. Bom trabalho pra você, boa semana e a gente vai se falando. Demais, mas temos que concordar, né? Eram vários quadros diferentes e eu também já falei sobre eles no Iceberg de Medos da Cultura, porque as pessoas relatam que tinham medo de quase tudo nele. Tinha medo do dele. Professor Tibúrcio, a Esfinge, o Pinguim da Geladeira, os porquinhos tomando banho e por aí vai. Mas aqui eu estou me referindo ao medo ou sensação estranha que muitas Vamos sim, Carlos. Cara, começo do ano eu vou estar por aqui, a gente consegue marcar alguma coisa. Eu vou estar em São Paulo, sim. A gente vai se falando, pô. pessoas tiveram ao assistir a vinheta do Senta Que Lá Vem História. isso Vinheta não dava essa que medo, tinha pô. mais de uma versão. Senta que lá Senta vem. que lá vem história. Essa versão é mais assustadora. Queria ter ido, mas estava mal pacas, ainda não tô 100%. Tá tranquilo, mano. O que importa é que você esteja bem, que você melhore logo pra gente poder se ver. Isso aí, de boas, sem problema nenhum. Se você nasceu entre os anos 80 E agora e sim. 2000, eu tenho certeza que você já se deparou com alguma vinheta bizarra da MTV. Sim, vários. Tédio, falta de criatividade, Essa vinheta me dava agonia por causa desse de fundo. confusão, Burrice, conformismo. Desliga a televisão e vai lê ler o um livro. Lembro dessa. Eram várias e não dá pra citar todas aqui. Pra falar a verdade, eu já falei um pouco delas assim em um dos meus vídeos aqui no canal, e muitas delas eram bizarras propositalmente, né? Elas tinham a intenção de chocar o público mesmo, de ser algo diferente. Só que elas acabavam assustando a gente também. E são vários relatos. Eu lembro que tinha comunidade no Orkut falando a respeito do tema. E calma Sim. que esse tema de vinhetas da MTV vai aparecer ainda aqui no Iceberg, ok? Aqui eu tô falando só de uma maneira generalizada, porque realmente eram muitas vinhetas de abertura que por conta de sua estranheza deixavam uma sensação perturbadora ou deixava a gente com medo mesmo. É bizarrinho. Não tô lembrado de ter visto essa,
Mas é complicado. Será que ela vai citar? É porque não é uma vinheta, né? É um comercial, mas o comercial da Eliana contra as drogas, aquilo ali era assustador pra caralho. Mais uma vez, na Wiki Scary Logo, lá estava as vinhetas da Som Livre na categoria Brasil. E realmente, certas vinhetas dela causam uma sensação estranha ao assistir. Muitas pessoas relatam que tinham medo delas, sendo assim parte de seus traumas de infância. Não é muito convidativa, né? Essa menos ainda. Ok, essa aqui pode ser engraçada para alguns. Ah, o Faustão crescendo é maravilhoso. Mas para outros foi um grande Faustão trauma gigante. televisivo. Não foi não. E aqui eu falo Obra da de arte. vinheta de abertura do Domingão do Faustão, mas mais precisamente aquela onde temos o Faustão gigante. Olha, isso Faustaço. aqui pra mim é uma das melhores aberturas da televisão brasileira. Maravilhoso. Você estava assistindo ao SBT, quando do nada se deparava com uma vinheta sinistra dizendo que os 22 dias estão chegando e que era uma espécie de contagem regressiva. Os 22 dias estão chegando. Os 22 dias estão chegando. Não lembro disso não. Mas é assustador. Os 22 dias estão chegando. A gente logo ficava se perguntando sobre o que se tratava aquilo, mas Sim. também deixava a gente meio assustado, né? Tipo, 22 dias, mas pra quê? Ainda mais naquela época que tinha aquela lenda do bug do milênio, que falavam que nos então anos isso foi antes de 2000. o Tá. mundo iria acabar e não sei mais o que, eu nem me lembro como era exatamente essa lenda. Até que depois que se encerrou a transmissão dessas vinhetas com a contagem dos dias, todos nós ficamos sabendo que na verdade era contagem regressiva para a estreia do programa Show do Milhão. Ou seja, maravilha. o Silvio se aproveitando da situação, Ganhou toda a audiência teve na a base do brilhante cagaço. ideia para se empreender a atenção do povo e conseguir uma boa audiência com o novo programa. O que deu certo, mas deixou a gente morrendo de medo também, né? A Rede Tupi tem várias vinhetas, disso já sabemos, mas Vinheta essa aqui, por fantástica. incrível que pareça, tem um ar meio sombrio devido à música escolhida. Isso é uma como música que a gente espera tocar, sei lá, no Demon's Crash do Super Nintendo. Um joguinho meio com vibe de terror, de demônios e tal. Eles já estivessem prevendo o destino final da emissora. Algumas vinhetas de distribuidoras de vídeos aqui no Brasil eram bem nostálgicas, como a do Mundo Mágico, por exemplo. Mas outras causavam uma certa estranheza, como a da Look Filmes e várias outras. Nossa. Não tô lembrado disso não. E aproveitando o assunto, vocês lembram da vinheta da UBV? O BV, para quem não sabe, é a União Brasileira de Vídeo. E na época, eles usavam as fitas coloridas como uma maneira de combater a pirataria. Eu lembro que tinham as fitas coloridas, aí tinha uma espécie de selo e não sei mais o que, e falavam... De fita colorida, assim, eu só lembro das fitas da Disney. Mas não sabia que era por isso, não. Não sei nem se as da Disney especificamente são pra isso, mas... Tô lembrado não. Que essas fitas tinham uma qualidade superior e tudo mais, que a pirataria é ruim. Só que eu falando aqui, né, até parece bonitinho. As vinhetas tinham um ar bem medonho, assim. Pelo menos pra gente quando a gente era criança, né? Desordem Games! Bom dia, seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao canal, como é que estamos? Tudo bem?
gente tá fazendo uma livezinha aqui de react. Estamos reagindo ao iceberg das vinhetas perturbadoras brasileiras. Então, fique à vontade para interagir com a gente. Estamos reagindo aqui. Agora iceberg das vinhetas e depois a gente vai ver algum outro react. Não sei ainda de quê. Pegar um pouco na nostalgia nos nossos anos 90 aqui, para quem é dessa época. Valeu pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo. Espero que você curta o canal. De terça a sexta a gente faz live de gameplay. E de segunda-feira, que não tem hora para acabar, a gente faz live de react mesmo. Mas assim, não tem hora para acabar, mas vai acabar perto do almoço também, que eu tenho fome. Isso é vinheta de pirataria? Justamente a gente estava falando disso agora. Não a gente, a nostalgia estava falando. A gente tá só vendo. Bem atenção na mensagem que você vai assistir agora. Prepare-se. A UBV, União Brasileira de Vídeo, e seus associados irão revelar a sua mais nova arma contra Complexo de pirata alimenta o crime, sim. Se você estiver assistindo este filme em fita de cor diferente ou tiver qualquer dúvida quanto às associadas à UBV, ligue para 0800 11 39 41. Você pode estar sendo lesado e seu aparelho pode estar sendo danificado. E a locução dessas vinhetas foram feitas pelo saudoso Jorge Ramos. Essa vinheta do SBT é também daquelas que para alguns é engraçado, para mim isso aqui é engraçado, mas para outros dava um certo medo na época. Caralho. O Clone seria assustador essa vinheta se não fosse pelo Sérgio Malandro. Mas que bizarro. A TV nessa época era bizarra, muito, cara, muito. Surreal. Eu tô com mais outros vídeos de anos 90 pra gente ver. Sucesso da Globo, sendo até reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A princípio, não tem nada demais na abertura, mas ainda lá nos anos 2000, na época old school da internet, pessoas diziam que essa abertura escondia uma mensagem subliminar. Em determinado momento da abertura, ao pau... Peraí, a banheira do Gugu e horário nobre... A banheira do Gugu é o que fazia o horário nobre ser nobre naquela época. Usar o vídeo, você poderia ver a imagem de um monstro, ou sei lá o que é isso aqui na tela. Alguns até diziam que era a própria imagem do capiroto. E a partir disso, várias crianças passaram a ter medo dessa abertura. Existiam muitos vídeos sobre mensagens subliminares na época, e boa parte deles contava com esse caso de O Clone, o que na época, no auge dos meus 13 anos de idade, me deixava com medo. Eu assumo, eu ficava com medo dessa vinheta. Há décadas... CD da Xuxa invocando o diabo. Pois é. Eu fiquei sabendo que se você tocar o CD do diabo, ao contrário, você invoca a Xuxa. Mas sim, cara, anos 90 era cheio de lenda urbana. Anos 80 e 90, né? Porque tinha também o punhal dentro do boneco do Fofão. Tinha a boneca da Angélica que andava sozinha. Atrás, a TV Cultura e suas afiliadas, assim como vários outros canais educativos da América Latina, tinham os direitos de exibições de várias produções da Transtel, que é conhecida hoje como DW, que é aquele canal alemão que eu não sei pronunciar o nome. Sabe as histórias do Velho Minha avó assistia essa porra. Iniciozinho dos anos 2000 ali também, mas ficou meio broxa as lendas, sim. Porque ali foi a época que as lendas deixaram de ser contadas e você procurava as coisas tipo no Orkut, em corrente de e-mail, no assustador.com. Então, lembra que às vezes enquanto era exibido aparecia a logo da... Será que ainda existe assustador.com? O UOL também, verdade. Transtel lá no canto da tela, era por conta disso mesmo, tá? Só que às vezes, dependendo da produção exibida, eles exibiam antes a vinheta da Transtel. Depois eu vou dar uma olhada, ver se ainda existe. Existem vários modelos, mas uma em questão me dava muito medo, que é essa aqui. E não só em mim. Depois eu descobri que mais pessoas também tinham medo dessa vinheta. Eu nem conhecia. Antigamente era bem comum que a programação da TV se encerrasse em determinado momento do dia, ou melhor, de noite, só retornando na próxima manhã. Claro que depois de um tempo, a gente sabe que as madrugadas televisivas passaram a existir,
Aliás, eu tô em processo de criação de um iceberg nesse tema. E se tinha uma coisa que assustava a gente, eram as vinhetas de encerramento e por vários motivos. Bom, primeiro é que Os já filmes tava adultos de super madrugada, tarde, assim, e também às vezes era só de dava lei, a né? gente acordado em casa enquanto todo mundo já tinha ido dormir. E aí tava só a gente acordado, tudo escuro, aquela vinheta de encerramento. E que vinhetas de encerramento! Cara, eu lembro disso da TV parar de funcionar, sei lá, meia-noite e voltar só às 5 e pouca da manhã. Só que eu não lembro de nenhuma vinheta específica disso. Eu só lembro. Meu Deus. Só lembro do sentimento de tal, o que que eu vou fazer agora porque não tem mais nada passando na TV. Depois veio a TV a cabo, a porra toda, mas eu lembro vagamente disso. Encerramento, hein? As próprias vinhetas de encerramento deixavam Eu a lembro gente muito de morrendo propaganda. medo. Sério, tinha Cara, eu aquela lembro de vinheta várias do propagandas SBT, também, mas do tem muitas coisas que eu satélite. simplesmente sumiram da minha cabeça. Eu sempre tive TV aberta, nunca tive TV a cabo. Então, mas é porque foi. Eu não tô nem falando da TV a cabo por ela em si, mas é que a TV a cabo ela surgiu, muitos canais surgiram com a premissa de ser 24 horas. Então, assim, foi meio que a popularização da TV a cabo que fez com que a TV aberta se mexesse para não, vamos ter programa de madrugada também. Aí a Globo começou a ter o Corujão e tal. Isso eu não gostava. Isso me dava agonia. E além dessa, tinha aquela da Globo também. Logo, o brilho das luzes será substituído pelos primeiros raios de sol. Fique agora na tranquilidade de seu lar. Nós estamos aqui, atentos aos acontecimentos da aldeia global. E Nossa. várias outras davam uma... Pesadíssimo. Eu lembro que lá pras 3, 4 da manhã passava desenho na TV Cultura. Cara, eu não lembro disso. Nunca fui muito fã de TV Cultura. Eu gostava dos desenhos da SBT, da Manchete e tal. Essa tela colorida era ruim demais, muito. Tava lá vendo de madrugada e começava a apitar, minha mãe acordava puta. Pior que acontecia bastante disso. sensação estranha, porque logo após a vinheta, geralmente ficava uma tela estática. Lembro disso, cara. Em algumas emissoras, como a Cultura, eles até deixavam o horário passando na tela e uma musiquinha de fundo, o que deixava a coisa um pouquinho mais light, né? Mas aí nós vamos para o próximo medo relacionado a vinhetas, que quando aconteciam de madrugada, meus amigos, o negócio era cabuloso demais. E do nada, uma vinheta de manutenção. Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. Mas isso não era assustador, pô? Isso era chato. Essa tela colorida era muito chata mesmo, desordem. E mais uma vez, temos Rá-Tim-Bum aqui no iceberg. E dessa vez para falar sobre um caso que eu já comentei em um vídeo meu e várias pessoas, aliás, muitas pessoas relataram o mesmo medo, além de uma sensação Isso é maligna? estranha ao assistir a vinheta de abertura do Rá-Tim-Bum invertida. Opa. Isso é bem coisa do diabo mesmo, coisa do tinhoso. Eu não sei por qual motivo aparente, bem de vez em quando, eles exibiam a abertura do Rá-Tim-Bum, só que ao contrário. Sim. E não dá pra saber quantas vezes exatamente ela foi exibida, mas foi Caramba, mais o maluco de uma é o vez. nosso Além Jack de Nicholson não existir brasileiro. uma explicação pra isso, é algo bem nonsense e bizarro da TV Cultura. A sessão era de comédia, mas a vinheta, meus amigos, dava Nossa medo. senhora. Não é da minha época, mas só de ver os vídeos maluco? aqui dela, Isso é rapaz, assustador. eu teria muito medo dessa vinheta se eu fosse criança e assistisse isso na época.
A música ameniza muito, mas isso aí, tipo, é o que você veria se você assistisse a fita do Chamado. Doido. Mas você lá de madrugada no escuro. Pois é, exatamente. Nossa Senhora. Segundo o Memória Globo, a abertura do Fantástico é uma atração à parte do programa, que preza pela inovação desde sua estreia em 1973. Mas o que eles não esperavam é que várias pessoas teriam medo dessas aberturas. Bom, nós temos a primeira abertura de 73, tem também a de 76 a 79, a de 79 a 83, a de 83... mas é a de 87 que tem várias pessoas também relatando que tinham medo. Sim. Depois nós temos a de 94. Nossa. Não lembro dessa não. Nossa Senhora. E hora de botar no cobertor e dormir. Pois é. Após isso, elas apenas se tornaram vinhetas mais curtas. Você tinha medo da vinheta do Fantástico? Comenta aqui. No SBT existiam umas vinhetas rápidas que contavam com a narração de alguma frase do Chico Xavier. E aqui eu acho que é algo mais ou menos parecido com a vinheta do Jesus do SBT. A mensagem é bonita, mas a forma que foi produzido causava um certo medo. Sabadão sertanejo? Ou era só sabadão? Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o nosso melhor tranquilizante no campo do espírito. Da Jequiti era esquisito também, sim. Era bizarro. Eita, que agora ficou pesado o negócio. A gente sabe que a MTV no Brasil, ela também tinha uma programação mais ousada, mais diferente. Eu já falei aqui das vinhetas da MTV, só que essa em questão eu preciso relatar aqui o caso, porque o negócio foi tenso. Entre março e setembro de 2002, em todos os horários, a MTV mostrou uma vinheta de 45 segundos que continha mensagens subliminares, além de ser bem bizarra. MTV, o canal do Rock and Roll. E de assustar as crianças também. Eu tinha muito medo dessa vinheta, pra falar a verdade. E até hoje eu sinto uma coisa estranha assistindo ela. E é claro, existe um motivo pra isso. Se tratavam de frames contendo conteúdo pornográfico. Eram ao todo 180 frames. E de acordo com informações da Folha de São Paulo, o truque funcionava da seguinte forma. Como cada 1 segundo de imagem da TV tem 30 frames, dispersamente eram inseridas figuras mais 18, que duravam apenas um quadro, a fração de tempo equivalente a 1 segundo dividido por 30. Dessa forma, o ser humano não consegue captar conscientemente. Olha o ban, hein? Não, eles não vão colocar isso aqui não, ela tá no YouTube. Se eu perder o meu canal, ela perde dela. Minha irmã ficava ouvindo música lá, eu ouvia também bastante, pô. Imagens nessa velocidade. Então ele não vê, mas o cérebro capta e armazena a informação. E isso é um exemplo clássico de imagem subliminar. Dizem que apareciam até imagens de mulheres em relações sadomasoquistas. E reza a lenda de que nas fotos tinham garotas menores de idade. O que deixa a coisa mais pesada ainda, né? Em novembro de 2002... Como diria o cara que faz os icebergs lá, que eu esqueci o nome dele. Bizarro. O juiz Paulo Alcides Amaral Salles determinou que a MTV não exibisse mais a vinheta, embora ela já estivesse fora do ar. Além disso, a emissora foi multada em 7,4 milhões de reais, que foi um valor pedido pelos promotores com base no que seria o público da MTV em todo o Brasil. Cada telespectador, portanto, boa, que bom, que aí eu não fico sozinho na referência. Pais, não recebi meu R$1 de indenização. Me lembrei daquele meme do pica-pau agora.
Em momento algum a MTV sabia da existência dessas imagens, disse Edgar Ribeiro, porta-voz da emissora na época. A Folha informou que ele atribuiu o incidente a uma profissional que prestava serviços eventualmente à emissora, a quem foi encomendada a vinheta. E lá no início de 2003, foi feito um acordo entre a MTV e o Ministério Público, com a participação Essa vinheta de minha Zico familiar. Góes, que era o então diretor do canal. E o acordo era que a MTV exibisse uma programação especial no Dia das Crianças daquele ano, entre o meio-dia e as 10 horas da noite, abordando os problemas da infância e da adolescência. Em artigo publicado na imprensa, o presidente da ONG Mensagem Subliminar, José Vicente Dias, declarou em 21 de outubro de 2003 que o acordo não foi cumprido e que estava bastante frustrado. Quem assistiu a MTV no Dia das Crianças esperando uma campanha especialmente dedicada às crianças, como acontece todos os anos na Globo e no SBT, por exemplo, decepcionou-se ao constatar que a programação foi normal, salvo algum... Mas a programação pra criança aí, Hermes e Renato, pô. Rock Go e Hermes e Renato, 2 programas de comédia. Umas poucas participações de VJs nos intervalos, falando sobre o Pacto, além de 2 programas que traziam no título a expressão Pacto MTV, como registrou a Folha Ilustrada, que traz a programação das TVs abertas e pagas. Hermes e Renato era pesadinho. Ai, meu Deus. Então, Hermes e Renato era pesadinho, não digo que não, mas pra, tipo, eu via quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 12, 13 anos, eu já via, pô. Não era indicado? Não era, mas não era ruim também, não era violento e tal. Não disfarça esse ouvir, não, eu levei um susto, não disfarcei não. Mas, por exemplo, o Rock Go era engraçado, porra, e eu nem gostava de futebol na época, mas o Rock Go era engraçado. Declarou. O Todo-Poderoso é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Band entre 19 de novembro de 79 Jogando GTA a criança, 19 de pois julho é. de 80, em 174 capítulos, inaugurando o horário das 8 horas da noite. Bom, resumindo a história da novela, era o seguinte: tinha o Emanuel... Marco Nanini ali, ó. Lineuzinho. Jovem. Um curandeiro com poderes paranormais que dá início no hospital do Dr. Cristiano Navarro a sérios conflitos em torno da incompatibilidade entre fé e ciência. Tal discussão rui quando o demônio baixa no hospital para acabar com Emanuel e toma posse de Caio, um dos médicos do pronto-socorro, e de Marta, jovem perturbada que passa a cometer diversos crimes, como tirar a vida do mentor espiritual de Emanuel. A novela era bem aterrorizante, eu já falei sobre ela no meu iceberg de Lost Medias da Band, com mais detalhes, então se vocês quiserem saber melhor a respeito dessa história, eu aconselho vocês a assistirem aquele vídeo. E tinha até personagens que faziam parte de seita do capiroto. A novela também tinha 2 aberturas, e é o seguinte... Na primeira, não tem nada demais assim, é uma abertura normal. Só que a segunda tem vários relatos de pessoas que assistiram a novela na época que dizem que ela era tenebrosa e que mostrava cenas do inferno tiradas das pinturas do Hieronymus Bosch. Não sabemos ao certo quais e como. Eu fiz uma montagem, uma possível montagem de como poderia ser essa abertura e vou deixar aqui para vocês, mas alguns dizem que era o quadro Jardim das Delícias, outros dizem que era do Juízo Final, ou Limbo. Então, me baseando nisso, eu tentei fazer uma montagem mostrando como poderia ser essa abertura bem assombrada. Por último, Inferno de Dante? Pois é. Acredite se quiser, era uma série de documentários norte-americana apresentada Acredite pelo se ator quiser, eu Jack via. Era Palance Believe e It or sua Not. filha. Replays Mostrava Believe It or várias Not. histórias consideradas incríveis. Porra, eu Algumas gostava muito. A gente ficava meio, sei não, Rick, parece falso. E outras eram cheias de mistério. E segundo os apresentadores, eram todas reais. E essa aqui era a vinheta de abertura. O negócio era cabuloso, hein? Não lembro dessa vinheta não, isso não é da minha época não. Existe um encerramento do Zorra Total que é um tanto triste e bizarro, pra falar a verdade. Aí você deve estar se perguntando, poxa vida, mas Zorra Total? É,
Zorra Total. A gente sabe o que aconteceu naquele dia em setembro com as tais torres. Eu não posso falar aqui porque o YouTube não gosta muito desse assunto. Então, após esse ocorrido em setembro, o Zorra Total resolveu fazer um encerramento em luto pelas vítimas desse atentado, né? Então, esse encerramento era um tanto bizarro, porque a gente não esperava isso da Zorra Total, né? Eram os atores olhando pra tela com uma cara séria, e é muito estranho porque a gente não espera isso de um programa de comédia, né? E muitas pessoas na época acharam super estranho, triste. Então, em respeito às vítimas, eles resolveram fazer um encerramento diferente. Pesado. Muita gente daí já morreu, né? Que tá nessa vinheta. Zorra Total era bizarrão. Cara, eu gostava quando era criança, mas quando eu fui ficando adolescente eu não gostava não. Eu gostava acho que era o Saraiva que falava pergunta idiota, tolerância zero. Eu gostava dele, assim, mas no geral, quando eu fui ficando adolescente, eu fiquei tipo, E eles também apelaram muito pra sexualidade com o tempo. Eu lembro que tinha um quadro, que acho que era do Nerso da Capitinga, que tinha uma mulher que ficava pelada só que atrás de uma cerca, assim. Ele, eu tô doido pra pular a cerca, não sei o que e tal. E tinha muitas mulheres que, enfim, que tinham papéis assim no programa. Aquela piada do sal era muito ruim. Qual que é a piada do sal? Não lembro. Aí só falta agora o vídeo da nostalgia acabar assim e ela não falar mais nada. Pra completar e ficar pesadíssimo. O Astro é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 6 de dezembro de 77 a 8 de julho de 78. Ele ficava fazendo o sinal de se fuder, mas com saleiro. Ai, puta, não lembro disso. Dessa eu não lembro. Além disso, ela ganhou um remake em 2011. Aqui o foco é na primeira abertura, que para muitos é considerada uma abertura bem tenebrosa. Tem paganismo no meio do negócio? Aparentemente não tem música porque copyright, né? Baphomet ali. Opa! Essa não me pegou. Aberturas que nos lembram dos tristes destinos finais de atores dessas novelas. Errei. Não, acontece, relaxa. Vamos ver. Velho Chico. Te amo. Bom, gente, esse tá. Foi nessa que o cara morreu afogado. Eu lembro dessa história, mas não lembrava que era essa novela, não. Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, por favor. Vocês me ajudam muito mesmo a continuar aqui com vídeos pra vocês, sério. Nostalgia, não se preocupe, ó. Já te deixei o like. Eu vou me inscrever aqui. Não custa nada, é só apertar o botãozinho, se inscreve. Sempre tem vídeos muito bacanas e originais por aqui, tá bom? A gente se vê na próxima e tchau, tchau. Valeu! Bem, então é isso, galera. Assim como a Nostalgia pediu, também vou pedir pra vocês, por favor, não se esqueçam de deixar um like, de curtir aqui o canal, né? Se inscrever no canal, deixarem comentários se quiserem. E é isso. Valeu e até a próxima.